Você já se perguntou o que existia antes de Adão? Antes do primeiro homem tocar o solo do Éden? Antes que Deus formasse o corpo humano do pó da terra? Antes que o tempo começasse a ser contado como conhecemos? Será que a Bíblia esconde pistas sobre uma criação esquecida? Será que algo existiu antes do livro de Gênesis começar? E se eu te dissesse que, nas entrelinhas da palavra, há um segredo antigo, uma verdade apagada pelo tempo, que explica a origem do mal, o início da rebelião espiritual e até os mistérios que ainda afetam o mundo hoje? Hoje, você vai descobrir o que talvez nunca tenha ouvido antes, o que existia antes de Adão, o que foi criado e o que foi destruído. Prepare-se, porque a revelação que vem agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o início da humanidade e o plano eterno de Deus. O mistério entre Gênesis 1:1 e 1:2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia, mas poucos percebem que há um mistério escondido logo no versículo seguinte. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas de por quê? Será que Deus, sendo perfeito, criaria algo sem forma e vazio? Será que o Criador, que é luz, criaria um mundo coberto por trevas? Essas perguntas intrigaram estudiosos durante séculos. E a resposta pode estar em algo que aconteceu entre esses dois versículos. Um intervalo misterioso que muitos chamam de a teoria do intervalo, ou a criação original perdida. Essa teoria sugere que houve uma criação anterior à de Adão, uma criação espiritual e gloriosa que foi destruída após a rebelião de Lúcifer. Um mundo perfeito, arruinado pelo orgulho de um anjo. Uma era que terminou em trevas e da qual restaram apenas ecos e ruínas espirituais. O universo antes do homem. Antes que o homem existisse, o universo já pulsava com vida espiritual. O livro de Jó 38:4-7 revela que, quando Deus lançava os fundamentos da terra, os anjos já existiam e eles cantavam de alegria ao ver a criação tomar forma. Isso significa que o mundo espiritual antecede o físico. Deus criou primeiro os céus, os anjos, os tronos e as potestades. Colossenses 1:16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. O universo, antes do homem, era uma harmonia celestial. Havia ordem, beleza, propósito, mas essa harmonia seria quebrada. Porque entre os anjos havia um que começou a desejar o trono, Lúcifer, o portador da luz que se tornou príncipe das trevas. Lúcifer não era o diabo no início. Seu nome significa aquele que traz luz. Ele era uma das criaturas mais gloriosas que Deus havia feito. Ezequiel 28 o descreve como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Seu corpo era coberto por pedras preciosas, seu som produzia música e sua função era liderar a adoração diante do trono. Mas algo aconteceu. O orgulho nasceu dentro de seu coração. Ele quis a glória que pertencia somente a Deus. E o que começou como admiração virou inveja. O que era adoração virou ambição. Isaías 14 revela suas palavras secretas. Subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Foi o primeiro pecado da história, o pecado do orgulho. E esse desejo de poder fez com que 1/3 dos anjos se alinhassem a ele. Uma rebelião começou nos céus. A primeira guerra do universo. Apocalipse 12 descreve um evento cósmico. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Essa foi a primeira guerra espiritual. Um conflito que não se lutou com espadas físicas, mas com autoridade e glória. E quando Lúcifer foi derrotado,
Ele foi expulso. Jesus disse em Lucas 10:18, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Essa queda não foi apenas simbólica, foi um impacto real. O universo perfeito sofreu uma ruptura. E a Terra, o palco onde Lúcifer caiu, foi transformada em um deserto espiritual, sem forma e vazia. A Terra destruída pelo juízo. Jeremias 4:23-26 descreve uma visão assombrosa. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus, e não havia luz neles. Não havia homem algum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Jeremias não estava falando do dilúvio de Noé, porque ele diz, não havia homem algum. Ele descreve uma cena anterior a Adão. Um mundo em ruínas, um planeta que um dia foi cheio de glória, agora mergulhado em caos. A criação original foi destruída, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, não criando do nada, mas restaurando o que foi arruinado. Deus estava começando de novo. Haja luz, a reconstrução divina. Quando Deus disse haja luz, não foi o nascimento da luz pela primeira vez, pois Deus é luz. Foi o retorno da luz a um mundo que havia mergulhado nas trevas. Foi o início da reconstrução da terra após o julgamento da rebelião. Essa restauração revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele sempre restaura o que foi perdido. Ele não abandona o caos. Ele entra nele e transforma. Assim como fez com a terra, Deus também faz conosco. Mesmo quando o pecado destrói, mesmo quando a alma está sem forma e vazia, o Espírito Santo paira, pronto para restaurar tudo outra vez. Os filhos de Deus e a ligação com o mundo pré-adâmico. Agora surge outra questão misteriosa. Quem eram os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, que tomaram para si as filhas dos homens e geraram gigantes, os nefilins? Alguns estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos, remanescentes da rebelião anterior à criação do homem. Eles teriam deixado sua habitação celestial e corrompido a criação humana, misturando o espiritual com o físico. O livro de Judas 1:6 confirma. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os em cadeias eternas, sob trevas, até o juízo daquele grande dia. Esses anjos poderiam ser vestígios da primeira criação, seres espirituais que não aceitaram a nova ordem de Deus após Adão ser formado. Eles queriam reconstruir o que perderam, mas fora do plano divino. Os ecos desse mundo antigo. Em toda a Bíblia há ecos desse passado esquecido. Isaías 45:18 diz claramente, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele não a criou para ser vazia. Se Deus não criou a terra vazia, por que ela estava sem forma e vazia? Em Gênesis 1:2. Porque algo a tornou assim, um julgamento divino. Alguns estudiosos chamam esse período de a Era Pré-Adâmica, uma época em que anjos habitavam o cosmos, talvez até a Terra, antes que o homem existisse. Um tempo em que o mal nasceu e o bem se preparava para vencê-lo. O significado espiritual para nós, hoje. Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque o mesmo inimigo que destruiu a criação anterior é o que tenta destruir a sua vida hoje. E a mesma voz que disse, haja luz sobre o caos cósmico é a que quer dizer, haja luz sobre a sua alma. Antes de Adão, houve queda. Mas depois de Adão, houve promessa. E em Jesus Cristo, houve redenção. Romanos 5,14 diz que Adão foi figura daquele que havia de vir, Cristo. O primeiro trouxe morte, o segundo trouxe vida. O que Lúcifer tentou destruir, Deus restaurou por meio da cruz. O plano eterno de Deus, Efésios 1:4 declara, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, antes da criação, antes da rebelião, antes do pecado. Você já existia nos planos de Deus. Você foi pensado antes mesmo do tempo começar. Enquanto o inimigo tentava destruir,
Deus já tinha preparado um plano perfeito de salvação. A criação anterior pode ter sido apagada, mas o amor de Deus jamais foi interrompido. Deus não apenas restaurou a terra, ele restaurou o propósito eterno, ter filhos à sua imagem. O Deus que reescreve histórias, o que existia antes de Adão, não é apenas uma curiosidade antiga. É uma revelação profunda sobre o caráter de Deus. Ele é o Deus que sempre vence o caos. Ele é o Deus que restaura o que foi destruído. Ele é o Deus que transforma trevas em luz. E assim como ele disse, haja luz sobre um mundo em ruínas, ele também pode dizer, haja luz sobre a sua vida, sobre sua família, sobre seu futuro, porque nada está perdido para quem crê. Nada é tarde demais para quem confia. Deus nunca apaga uma história sem escrever uma nova. Mas antes de Gênesis 1:2, há algo que poucos se atrevem a investigar. A Bíblia diz, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Por que Deus criaria algo sem forma e vazio? Será que o Criador do universo, perfeito em sabedoria, traria à existência algo caótico? Ou será que esse estado de desordem foi o resultado de algo que aconteceu antes da criação do homem? Muitos estudiosos acreditam que aqui está escondido o vestígio de uma rebelião cósmica que devastou a antiga terra. O profeta Isaías lança uma pista quando escreve: Deus não criou a terra vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Isso significa que Gênesis 1:2 não descreve o começo absoluto, mas sim um recomeço, uma restauração. É como se o Espírito de Deus pairasse sobre as ruínas de um mundo destruído. Um mundo que existiu antes de Adão. Um mundo que foi apagado da história visível, mas não do registro espiritual. E aqui entramos em um dos maiores mistérios teológicos de todos os tempos. O intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2, o que muitos chamam de teoria do intervalo, ou gap theory. Esse espaço aparentemente pequeno entre dois versículos pode conter eras inteiras de acontecimentos. É como se entre essas linhas silenciosas estivesse o relato de um juízo divino sobre uma criação anterior. E o motivo? A rebelião de Lúcifer. Ezequiel 28 descreve Lúcifer como um ser perfeito, cheio de sabedoria e formosura, colocado no Éden de Deus, entre pedras preciosas, até que se achou iniquidade nele. Mas perceba, esse Éden não é o jardim de Adão. É o Éden celestial, anterior à criação humana. Lúcifer andava entre pedras de fogo, exercendo autoridade sobre uma criação gloriosa. Mas sua vaidade o corrompeu. Ele quis ser como o Altíssimo, e foi nesse momento que algo terrível aconteceu no cosmos. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, descreve que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão, que é Satanás, foi lançado para a terra. Agora imagine um ser de luz, cheio de glória, sendo lançado com seus anjos rebeldes sobre o planeta Terra. O impacto espiritual e físico dessa queda deve ter sido inimaginável. As trevas cobriram tudo. O mundo entrou em colapso. A vida cessou. A terra ficou sem forma e vazia. E foi então, sobre esse cenário de destruição, que o Espírito Santo pairou sobre as águas. Ele se movia, preparando o recomeço, a nova criação, aquela que teria um novo representante, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Adão não era o primeiro ser criado, mas sim o primeiro homem da nova era. Ele surgiu em uma terra restaurada, sobre as cinzas de um mundo anterior que Deus decidiu apagar da história. Essa revelação muda completamente a forma como enxergamos o início da humanidade. Adão não veio de um nada absoluto, mas de um recomeço espiritual. Isso explica por que o inimigo tinha tanto ódio do homem. Ele viu o que Deus fez com ele. Foi substituído. O homem agora ocupava o espaço que Lúcifer perdera. Um ser feito do pó, mas cheio da glória de Deus. E Satanás não suportou isso.
Ele planejou a queda do homem desde o Éden para destruir aquilo que Deus estava reconstruindo. O livro de Jó também nos dá uma chave poderosa. Lá está escrito que as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, quando Deus lançava os fundamentos da terra. Esses filhos de Deus são seres espirituais, anjos, que já existiam antes da criação do homem. Isso significa que havia uma audiência celestial observando o que Deus fazia. Eles viram a terra ser formada, destruída e restaurada. Eles viram o juízo cair sobre a antiga rebelião. E se olharmos com olhos espirituais, percebemos algo profundo. Tudo o que Deus faz segue o ciclo de redenção. Mesmo antes de Adão, Deus já estava revelando o seu caráter, o de restaurar o que foi perdido. A criação de Adão foi uma declaração divina, de que mesmo depois da queda, Deus sempre terá a última palavra. E essa verdade continua até hoje. Mesmo quando tudo parece destruído em nossas vidas, o Espírito Santo ainda paira sobre o caos, pronto para dizer: haja luz. Por isso, o que existia antes de Adão não é apenas um mistério teológico. É também uma mensagem profética, porque o mesmo Deus que recriou o mundo destruído está pronto para recriar você. O Espírito que pairava sobre as águas do abismo é o mesmo que paira sobre corações quebrados, sobre almas vazias, trazendo de volta a forma, a vida e a luz. Antes de Adão, Deus já mostrava que Ele é o Deus dos recomeços. Chamado final. Se essa mensagem falou ao seu coração, se abriu sua mente e te fez refletir sobre o poder e os mistérios da palavra de Deus, eu te convido agora a deixar o seu like. Isso ajuda muito para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Aqui nós buscamos compreender os segredos da Bíblia, revelar verdades esquecidas e fortalecer a fé de quem ama a palavra de Deus. E olha, tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza que ele vai te abençoar ainda mais. Clica nele e continua comigo nessa jornada de descobertas espirituais que vão transformar sua fé. Que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça e te faça ver além das aparências deste mundo. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.